Olá, meu amigo investidor, tudo bem? Você já ouviu falar em viés doméstico? Se já ouviu falar, você sabe como fugir desse risco que é para as nossas finanças? E se você nunca ouviu falar, você sabia que você pode estar perdendo muito dinheiro e se arriscando exageradamente de forma totalmente irresponsável e de forma totalmente desnecessária? Bom, se por um lado você já ouviu falar, eu te convido a assistir esse vídeo para que você possa saber como fugir desse risco que é o viés doméstico. E se você nunca ouviu falar, bom, eu te convido a entender melhor sobre o que é isso e ainda saber como a melhor forma da gente conseguir escapar desse tipo de viés doméstico que pode estragar completamente as nossas finanças de longo prazo e arruinar a nossa aposentadoria. Tudo bem? Bom, então está começando mais um Investe Gênios. Então vamos lá, senhores. Bom, o que é o viés doméstico? Bom, como a própria palavra diz, viés quer dizer direcionamento, direcionar para algo doméstico. Então, quando a gente fala viés doméstico, isso quer dizer que os investidores estão direcionando os seus investimentos para algo doméstico, ou seja, para aquele próprio país em que ele convive ou que ele mora. Bom, levando em consideração que todos nós brasileiros moramos no Brasil, e levando em consideração que a gente tem uma maior tendência a investir nas nossas empresas brasileiras, isso quer dizer que nós temos um viés doméstico altíssimo. E isso faz com que a gente invista 100% dos nossos investimentos, ou até 95%, quando alguns querem sair um pouquinho para dizer que está diversificando em empresas brasileiras, certo? Então, na maioria das vezes, o que, é que as pessoas dizem que estão diversificando? Ah, compra setores do banco, compra setores de alimentos, compra setores de tecnologia, compra setores de motores e tantas coisas mais, e para dizer que isso é uma diversificação dentro do Brasil. Mas eu queria que vocês entendessem que essa diversificação propriamente dita dentro do Brasil de nada adiantaria se um dia, por algum caso que é desconhecido por todos nós, venha a acontecer algo no Brasil em que faça com que a Bolsa Brasileira chegue a zero ou caia a 50, 70, 80%, diferente de todo o outro mundo, né? Diferente de todo o restante do planeta. E isso faz com que as ações brasileiras comecem a virar pó e todos os investimentos que você tem aqui no Brasil, por mais diversificado que seja, faz com que eles cheguem também a zero. E aí você se pergunta, como é que eu vou conseguir então escapar desse risco, né? Ou então você também pode se perguntar, tá, mas isso é um risco totalmente improvável, né? É muito difícil que algo dessa magnitude venha a acontecer, aliado somente ao fato de que o Brasil é um país neutro, o Brasil é um país que não se envolve em guerras, não se envolve em conflitos econômicos e tantas coisas mais. Bom, a gente sabe do dia de hoje, né? A gente sabe do dia de hoje, a gente não sabe do dia de amanhã. E se você ainda acredita que essas coisas que são totalmente improváveis de acontecer não pode acontecer no Brasil, eu recomendo que você leia o livro do Nassim Nicholas Taleb, que é A Lógica do Cisne Negro. E lá na introdução ele traz a informação de que não é porque todos os cisnes que a gente vê são brancos, isso não quer dizer que não exista cisnes negros, né? E a ideia de existir um cisne negro faz com que tire a regra de que todos os cisnes sejam brancos e faz com que exista a exceção. E não é porque a gente não vê a exceção que ela não pode acontecer. Da mesma forma, a gente pode trazer agora o que aconteceu na Rússia. Na verdade, e existiu um viés doméstico alarmante também dos investidores russos. Pode-se dizer que também 95, 96% da população russa investia tão somente só dentro das empresas russas. E isso fez com que, com esse início da guerra e com o decaimento das empresas russas, muitas das pessoas que eram bilionárias, milionárias ou ricas na Rússia vieram a perder bastante capital. E isso por não levar em consideração que o viés doméstico que eles sofriam lá estavam acabando com todos os seus investimentos. E aí, por não levar em consideração nisso e por nunca terem pensado no quão desastroso pode ser o viés doméstico, eles nunca pensaram em sair ou investir fora da Rússia, né? Então, isso causou desastres grandes em algo que poderia ser bastante improvável. Nossa, em pleno século XXI, um país começar uma guerra mundial, ou começar uma guerra com um país vizinho, é bastante improvável. Bom, mas aconteceu, não é verdade? E a gente não está, aqui no Brasil, a gente não está livre disso, né?
A gente não sabe o que é que vai ser a próxima guerra, do que é que eles vão querer com o Brasil. O Brasil é um país rico, né, em minérios, então é bem capaz que qualquer país um dia queira invadir o Brasil e se achar no direito de querer as nossas terras. Mas isso é um debate político, geográfico, e não cabe a mim falar, eu cabe aqui tão somente alarmar vocês sobre a questão dos investimentos. E na questão dos investimentos, é necessário que vocês entendam que diversificar dentro do Brasil não é a melhor escolha. Ah, eu estou comprando diversos BDRs, que são empresas da Apple, da Disney e tantas empresas mais americanas, que fazem com que eu esteja diversificando um pouquinho mais nos Estados Unidos. Bom, você não está diversificando nos Estados Unidos porque o seu dinheiro continua em real. Você continua exposto ao real quando você está comprando BDR. Da mesma forma como você compra o índice IVVB, né, que é o índice que replica o S&P 500, você não está investindo propriamente dito no S&P 500 nos Estados Unidos. Você está investindo em um índice que replica, né, em um ETF que replica o S&P 500 dos Estados Unidos aqui no Brasil, e você continua exposto ao risco fiscal do Brasil, ao risco político do Brasil e ao próprio risco da moeda brasileira. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Bom, viés doméstico é algo que te atrai a querer investir somente em empresas brasileiras. E se isso faz com que a sua carteira esteja totalmente exposta a essas questões de empresas brasileiras, a partir do momento em que aconteça um cisne negro, né, que é como Nassim Taleb fala, a partir do momento que aconteça um cisne negro e que é algo que a gente não espera e que a gente não quer que aconteça, mas a partir do momento que isso acontece, isso pode arruinar todos os teus investimentos e não importa se tu tá com teu dinheiro em renda fixa, não importa se tu tá com teu dinheiro na poupança, não importa se tu tá com teu dinheiro em conta corrente ou em ações. Isso quer dizer que a partir do momento em que aconteça um cisne negro no Brasil, e tão somente só no Brasil, isso vai fazer com que toda a tua renda, o teu portfólio, aquilo que tu levou anos para juntar, vá por água abaixo e chegue a zero. E aí, como é que a gente acaba escapando um pouquinho desse viés doméstico? Bom, hoje a facilidade é enorme. Existem diversas corretoras por aí, pelo mundo afora, que fazem com que permita com que a gente possa comprar outros tipos de ações e em outros tipos de países e que a gente consiga expor o nosso capital a um risco de outro país, né? E não só o risco Brasil. Existem ETFs também que fazem com que a gente esteja exposto a todo o mundo, né? Então, é um ETF que ele investe em empresas de todo mundo, investe em empresas do próprio Brasil, da China, do Hong Kong, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Finlândia, Alemanha e por aí vai. E são ETFs muito bons também, que a gente pode estar se expondo de forma global e de forma neutra, certo? Então, o que é que a gente precisa fazer? O que é que a gente precisa evitar? A gente precisa evitar esse viés doméstico, essa vontade enorme de querer comprar ações somente no Brasil. Então, tentem formar uma ideia maior de tentar investir, né, em empresas americanas, em empresas europeias, né, em até empresas chinesas também, certo? Fazendo com que o seu portfólio fique o menor possível arriscado em um único país. Então, não estou dizendo que é para você sair totalmente do Brasil e ir para 100% nos Estados Unidos. A gente não sabe o que é que vai acontecer com os Estados Unidos amanhã. E também não estou dizendo para você pegar seu dinheiro 100% e mandar 100% para a Irlanda ou para a Europa. Tente diversificar ao máximo. Isso que é o grande insight da diversificação. Não é você diversificar como a gente diversifica aqui no Brasil. Ah, eu vou comprar bancos, eu vou comprar alimentos. Não. Tente diversificar por geografia, né? Coloca 10% na Europa, coloca 10% na América do Norte, coloca 10% na Ásia, 10% no Brasil, e aí você vai mesclando, colocando renda fixa e renda variável. Mas isso seria um papo para um outro vídeo. Mas tentem entender basicamente isso. O viés doméstico pode acabar com todas as suas finanças a partir do momento em que acontece um cisne negro, ou seja, um evento altamente improvável que ninguém espera, ninguém quer que aconteça. Mas a partir do momento em que ele acontece, ele faz com que as suas finanças vão todas por água abaixo. Então, o viés doméstico é isso, é essa tendência enorme que nós brasileiros, ou que qualquer outras pessoas do mundo também tem, de querer investir tão somente só nos seus países. E a gente tem um exemplo agora recente, que é a própria Rússia, os russos, que 95% dos russos investiam tão somente só na Rússia e viram seu patrimônio, tudo aquilo que eles levaram anos para acumular na bolsa de valores ou na poupança ou em onde quer que seja, na renda fixa, ver o seu dinheiro virar pó e perder todo o seu dinheiro e não ter a mínima possibilidade de conseguir manter os seus investimentos em outros países porque eles nunca pensaram em investir em outros países.
tá certo? Então, tomem isso como exemplo, não sejam como os russos, não só como no aspecto de guerras, né? Porque a gente também não deve se igualar aos russos no aspecto de guerra. Somos um país neutro, sabemos que não somos um país que iremos querer iniciar uma guerra, mas a partir do momento em que inicia-se um momento de invasão para o nosso país, a gente não sabe, não tem controle sobre isso. Nós também não temos controle sobre os nossos políticos e nós não sabemos o que é que os nossos próximos políticos irão fazer. Então, como uma forma de você fugir desse tender a zero, né? Da nossa bolsa ir a zero, ou como uma forma de você também fugir da própria inflação brasileira, comece a investir em outros países, tá certo? Nos próximos vídeos eu posso até explicar para vocês a forma como você pode iniciar a investir em outros países, mas se atentem a isso. Diminuam o máximo possível o seu viés doméstico. E só a título de exemplo, para mostrar para vocês, existe um ETF que ele investe em países emergentes. E esses países emergentes levam em consideração vários e vários países emergentes, como Índia, Brasil e tantos outros. Mas só para mostrar para vocês que o peso, né, o peso que esse ETF dá ao Brasil, ou seja, eles só investem tão somente só 5% no Brasil. Bom, se eles são pessoas do mundo, né, que são estudadas, são analistas grandes mundiais, eles só investem 5% no Brasil porque nós, meros mortais, iremos colocar todo o nosso patrimônio no Brasil. Por mais que a gente acredite que vai existir uma outra Magazine Luiza que é uma exceção rara, ou uma VEG, né? Então, leve em consideração isso. Tentem diminuir cada vez mais a sua participação aqui no Brasil e tentem aumentar a sua participação em outros países, tá certo? Não estou dizendo para você sair vendendo tudo agora, né? Tentem ir diminuindo aos poucos, até por questão de imposto de renda também, mas tentem diminuir aos poucos as suas participações aqui no Brasil, que você vai entender que investimento no exterior vale muito mais a pena do que investir tão somente só no Brasil, tá certo? Eu espero que tenha tirado as suas dúvidas. Se você gostou, se você curtiu e se você ficou com alguma dúvida, escreve aí embaixo nos comentários que eu farei questão de responder, tá certo? Fiquem todos com Deus e um grande abraço.